pastor Benjamin, vamos meditar É isso aí, olha só, os planos de Deus na sua vida não podem ser frustrados. Meus amados, tá aí uma frase, um versículo bíblico, um princípio bíblico, eu até posso dizer uma revelação, porque Deus é todo poderoso e o Jó chegou o momento de dizer, olha, os pensamentos do Senhor não podem ser frustrados, os teus planos não podem ser frustrados. Verdadeiramente, os planos de Deus nas nossas vidas, eles não poderão ser frustrados. Por quê? Porque Deus está acima de todas as coisas, conhece todas as coisas, conhece o nosso deitar e também o nosso levantar. Desculpa, antes mesmo que nós levantássemos, Deus já conhece o nosso levantar. Deus sabe a nossa vida, a nossa história, os nossos acertos, os nossos erros, os nossos pecados. Mas tem um porém, eu quero dizer para você que existe um se nessa questão. Olha, os planos de Deus não podem ser frustrados na sua vida. Se, existe um se, e nós vamos explicar agora. Em Jó capítulo 42, versículo 1, diz o seguinte: então respondeu Jó ao Senhor e disse, versículo 2, pensei eu que tudo podes, o Senhor pode tudo, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos, ou planos podem ser frustrados. Quem é aquele, diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, aí falando Jó, por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensina. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi. Olha, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi. Parece redundância, né? Mas não é não. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi. Mas agora te veem os meus olhos. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Olha que coisa maravilhosa. Aqui é o último capítulo do extenso livro de Jó. Aliás, muitas pessoas só conhecem, eu acho que os 3, 4 capítulos primeiros do livro de Jó, quando conta a história daquele homem que tinha muitas coisas, que era milionário, dono de muitas propriedades, perdeu tudo, perdeu os seus 10 filhos, que eram 7 homens e 3 mulheres, de uma vez só. O teto da casa caiu sobre a cabeça, sobre os corpos de todos eles e matou eles. A sua mulher ficou tão atordoada que ela perdeu todas as suas bases de esperança e de crença, até o ponto de dizer para Jó amaldiçoar o seu Deus e morrer. Então a sua mulher não tinha mais esperança na vida, perdeu a esperança em Deus. E Jó, em relação a tudo isso, a todas essas circunstâncias que Satanás havia inferido contra a vida dele, Jó permaneceu intacto na sua esperança e na sua fé com Deus. Porém, por mais que Jó não fez aquilo que Satanás queria, que era blasfemar ao Senhor, Jó, ele amaldiçoou muitas coisas. Ele não blasfemou contra Deus. Quando se falava, olha, ele falava, a pessoa de Deus está aqui, nu eu vim deste mundo e nu eu voltarei ao pó. Mas quando se tratava em relação às coisas da terra, Jó dizia, maldito o ventre que me trouxe ao mundo, maldito o peito que me amamentou. Ou seja, Jó começou a desaguar toda a sua ira, indignação, incompreensão, falta de entendimento do que estava ocorrendo naquela hora, não em Deus, mas na vida, em si mesmo. Porém, toda essa circunstância, depois de Jó ter sido afrontado e muito duramente criticado pelos seus, aparentemente, amigos, chega um certo período dos capítulos do livro de Jó que Deus dirige a sua voz a Jó. E a palavra a Jó. E Deus, ao invés de dizer, olha Jó, não foi eu que fiz todas essas coisas, esses males a você. Eu permiti que Satanás fizesse, porque Satanás,
ele disse que você me adorava pelo que eu te dava, que você me adorava pelo que eu proporcionava a você. E ao invés de Deus olhar para Jó e explicar toda a situação, dizendo, olha, foi Satanás que matou todos os seus gados, os seus criados, que matou seus filhos, que fez fogo do céu. O fogo veio do céu, mas não foi eu não, foi Satanás que fez fogo do céu cair aí e dar esse prejuízo a você, te levar a essa situação. Ao invés de Deus explicar tudo isso, Deus simplesmente começa também a questionar Jó, dizendo, onde estava tu, Jó, quando eu criei a terra, os alicerces da terra, quando eu firmei os fundamentos da terra? Onde estava tu, Jó, quando eu disse para a porção seca aparecer? Onde estava tu, Jó? Quem era você quando eu criei o Leviatã? Aliás, essa palavra Leviatã encontra-se no livro de Jó. Quem és tu? Será que eu pedi conselho para você para colocar uma configuração no cavalo, Jó? Porque o cavalo, com toda a sua força, ele não tem medo da espada, ele avança intrepidamente, diretamente para a guerra. Eu criei o cavalo para a batalha. Eu perguntei a você, eu pedi conselho para você. Eu pedi conselho para você, Jó, quando eu formei a jumenta, quando eu criei os mares, quando eu fiz isso. Então Deus começa a questionar Jó. Questionar, não porque Jó havia blasfemado contra Deus, porque Jó não blasfemou. Mas Jó falou de coisas que não entendia. E olha que coisa interessante. Em toda aquela situação difícil que o Jó estava passando, Jó não blasfemou contra o Senhor, não perdeu a esperança no Senhor. As frases mais famosas que muitas pessoas ouvem acerca da vida de Jó são aquelas frases, nu eu vim e nu eu voltarei. Ou seja, a pessoa está emocionalmente equilibrada para entender, olha, eu não trouxe nada para o mundo e nada do mundo eu vou levar. Uma outra frase muito interessante, meu Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tem até o louvor, né, muito famoso nos dias de hoje, que retrata esta frase de Jó. Então, em relação a Deus, Jó estava resolvido. Na cabeça de Jó, Deus havia proporcionado tudo aquilo. Deus queria que ele passasse por aquilo, e não era. Deus estava mostrando para Satanás, né, que Jó, ele não adorava a Deus só pelo que Deus dá, mas adorava também por um relacionamento mais intrínseco, mais íntimo, mais conectado com Jó. Só que, como Jó falou muito, abriu muito a sua boca, falou de coisas que não eram direcionadas a Deus, mas falou muito da vida, e a vida foi Deus que criou. Falou muito do ventre que lhe trouxe vida, e o ventre foi Deus que criou. Deus, então, depois de tanto questionamento dos amigos de Jó, ele chega com esses questionamentos. Aí no capítulo 42, Jó se humilha. E Jó, ele relata por que ele se humilha. Primeiramente, ele reconhece o poderio de Deus, dizendo no versículo 1, então respondeu Jó ao Senhor e disse, depois de todos esses questionamentos, depois de todo esse questionamento que Deus fez, Jó responde ao Senhor e diz, pensei eu que tudo podes. Olha o que Jó fala, Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso. Esse tudo podes é Jó retratando a onipotência de Deus. O Senhor é totalmente poderoso, não há absolutamente nada que o Senhor não possa fazer, que o Senhor não possa realizar. Tudo o Senhor pode. É interessante isso que Jó fala, porque isso é retratado pela pessoa de Jesus depois de milhares de anos, quando Jesus vem aqui na terra andar pelas regiões da Palestina. Porque Jesus disse assim, olha, tudo é possível que crê. Se pedires com fé, nada lhe será impossível. Ou seja, por que nada será impossível? Porque tudo é possível que crê? Porque Deus tudo pode. Ao ponto que Jesus, ele usa uma expressão que era comum na cultura judaica, que dizia assim, ó, ainda que você pedir a este monte para lançar-se ao mar. Esta expressão era uma expressão judaica que se usava assim,
só se uma montanha sair do teu lugar e precipitar ao mar. Ou seja, quando uma pessoa ela dizia assim, ó, é impossível uma coisa, ela trazia a alusão desse cenário de uma montanha. Hoje aqui no Brasil nós temos um dizer, por exemplo, um dizer popular. Olha, eu não vou fazer isso nem que a galinha crie dente. Nós sabemos que galinha nunca cria dente, galinha não tem dente. Então você traz uma coisa absurda para retratar o impossível. Aí Jesus usa essa frase para dizer, ele usa essa frase do absurdo para dizer que ainda o absurdo é possível, porque Deus tudo pode. Glória Jesus diz, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostardas, pedireis a este monte, direis a este monte, saia do teu lugar e precipite-se ao mar, e assim fará. Se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, quando Jó começa no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 42, dizendo, bem sei eu que tudo podes, aqui no versículo 2, bem sei eu que tudo podes, ele realmente reconhece, Senhor, o Senhor pode tudo. A minha mente nunca pode ter medo, dúvida do que o Senhor pode fazer. Tanto para aquilo que me traz bonança, tanto para aquilo que me traz dor. Porque Deus pode tudo. Deus pode trazer a alegria, como Deus pode jogar no fundo do abismo. Lembra de Jonas? Jonas cria num Deus, era profeta de um Deus que podia tudo. E Deus criou uma tempestade. A circunstância fez aqueles marinheiros jogarem Jonas no mar. Deus deu ordem a um grande peixe que engolisse Jonas e não matasse Jonas. Olha que absurdo. Um grande peixe engole um homem e no abismo, no ventre desse grande peixe, o homem permanece vivo. Olha o impossível acontecendo. O impossível, porque Deus tudo pode. O impossível acontecendo. E ali Jonas ora ao Senhor no ventre do grande peixe. E quando Jonas se arrepende da sua desobediência, Deus dá ordem ao grande peixe para vomitar Jonas perto de uma praia. Qual praia? A praia do lugar que Jonas deveria ir, que Deus havia mandado ele ir. Nínive. Agora me diga, Deus tudo pode. Na pessoa de Jesus, ele andou sobre o mar quando o mar estava em tempestade, estava tempestuoso. Olha, meu querido, é impossível você andar por cima de águas quando elas estão tenras, quando elas estão calmas. Imagine tempestuosas. A tempestade era tamanha que a maioria dos discípulos que estavam no barco eram marinheiros, eram homens do mar, eram homens da pesca. E aqueles homens experientes estavam morrendo de medo, apavorados, para você ter uma noção da tamanha tempestade que estava ocorrendo, que estava quase levando aquele barco a pique. E Jesus andou sobre o mar. Por que Jesus andou sobre o mar? Porque Deus tudo pode. Você não pode esquecer isso. Quando nós falamos, os planos de Deus não podem, não hão de ser frustrados, os planos de Deus na sua vida não hão de ser frustrados, não é porque eu sou o cara, ou você é a pessoa, ou nós somos especiais, somos mágicos, somos isso, nós somos iluminados. Não tem a ver com a nossa capacidade. Não tem a ver com a nossa agilidade ou habilidade. Tem a ver com o poder de Deus. Deus tem um poder para fazer. Por isso que o Jó ele começa dizendo, eu sei que tudo podes. Aí ele diz, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Ou seja, em algumas traduções está, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Por que os planos de Deus não podem ser frustrados? Porque Deus tudo pode. Aqui está a palavra. Deus tudo pode. Mas olha só, o Deus poderoso que tudo pode e o Deus que nenhum dos teus planos hão de ser frustrados, era o Deus que agora Jó encontrava-se diante dele e Jó estava em situação desfavorável. Por quê? Porque Jó falou sem conhecimento. Jó agiu sem entendimento. E aí ele precisa do quê? De reconhecer a sua pequenez.
reconhecer a sua insuficiência. Glória a Deus. Agora Jó precisa reconhecer a sua impotência, porque ao passo do Deus que tudo pode, eu nada posso. Ao passo do Deus que é, eu nada sou. Ao passo do Deus que faz, eu nada consigo. Glória a Deus. Então Jó, no versículo 3, ele continua dizendo: quem é aquele? Diz tu. Ou seja, Jó fala: olha, Senhor, quem é aquele? O Senhor diz: que sem conhecimento encobre o conselho. Ei, quem é que consegue aconselhar ou ter um conselho se não tiver conhecimento? É o Senhor quem fala, Deus. O Jó está falando com Deus, repetindo uma frase que Deus fala. Quem consegue aconselhar? Quem consegue orientar sem conhecimento? Qual é a orientação sem conhecimento? Jó teve muita orientação dos seus amigos sem conhecimento. E Jó falou muito sem conhecimento. Ele falou do quê? De Deus? Não. Ele falou das coisas da vida, do peito que amamentava, da terra que trouxe a vida a ele, do ventre que gerou, mas ele falou sem conhecimento. Meu Deus, é verdade. E Deus questiona ele e agora Jó está se humilhando diante de Deus. Aqui esse período de oração é um período de humilhação, é um diálogo entre Jó e Deus. Aí Jó fala, por isso, aí já confessa, falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Ou seja, falei do que não entendia. Por isso, Senhor, que sem conhecimento, eu falei de coisas que eu não entendia. Que para mim eram maravilhosíssimas, mas eu não compreendia. São coisas maravilhosas que me atraem, são assuntos que eu quero saber, são questões da vida que eu quero entender, mas eu ainda não compreendo. Tem um louvor que diz, não compreendo os teus caminhos. Tem um outro louvor, se não me engano é do Thales Roberto, que diz, mesmo sem entender, mesmo sem entender. Ou seja, mesmo nós não compreendendo, mesmo nós não entendendo, oh, aleluia, nós devemos confiar e acreditar. Glória. Porque às vezes vai vir situações na sua vida que você vai começar a dizer, peraí, o pastor Benjamin e a pastora Gislaine disseram que Deus, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Por que eu não vejo se realizar? Por que eu não vejo acontecer? Por que eu não vejo isso concluir? Vai chegar momentos da sua vida que a sua fé será provada. Para quê? Para matar a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus, a sua intimidade? Não. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Sua fé vai ser provada. Virá tribulações sobre a tua vida, não para te submergir, mas virá situações difíceis, tribulações, para aperfeiçoar a tua paciência, para gerar a paciência, para gerar experiência e aumentar tua esperança. São coisas que muitos não entendem. Pessoas que estão talvez dentro da igreja, pessoas que têm até um relacionamento com Deus, porque Jó tinha um relacionamento com Deus. Lembra antes de Jó perder tudo, a Bíblia diz que ele subia no monte e fazia sacrifício pelos possíveis pecados dos seus filhos. Jó tinha um relacionamento com Deus. Mas o relacionamento de Deus, de Jó para com Deus, não era um relacionamento profundo como poderia ser. Quantas pessoas têm relacionamento com Deus? Quantas pessoas têm uma vida com o Senhor, mas não compreendem a forma que Deus age, a forma que Deus faz? E de fato e de verdade, realmente é incompreensível. Eu não julgo você por não compreender, mas nós devemos seguir o quê? O exemplo de Jó. Ele falou demais de coisas maravilhosíssimas que ele não compreendia e não entendia. Ele começou a falar sem conhecimento. Ele falou apenas com informação, mas ele não tinha conhecimento. Aí o Jó continua a dizer, versículo 4, escuta-me, ele pede para Deus escutar ele, pois eu falarei. Olha, Senhor, se o Senhor me escutar, eu vou falar. Eu te perguntarei e tu ensina-me
Jó agora não quer mais ter um conceito acerca de um assunto. Ele não quer ter uma opinião acerca das coisas. Jó agora quer, Senhor, me escuta. É o louvor que diz, me escutas quando clamo. Senhor, me escuta e eu vou falar. Eu vou perguntar, Senhor, e tu me respondas. Me ensina. E me ensina tudo aquilo que eu acho que compreendo, mas não entendo. Eu acho que tenho entendimento ou conhecimento, mas apenas só tenho informação. Os planos de Deus não podem ser frustrados na sua vida. Os planos de Deus na sua vida não podem ser frustrados a partir do momento que você for uma pessoa humilde em relação à pessoa de Deus, às coisas de Deus, aos conceitos da vida. Porque Deus quer fazer, quer realizar na tua vida, mas você mesmo, com a tua boca, com o teu coração, com os teus pensamentos, podem impedir. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados, porque Deus tudo pode, porque Ele é poderoso. Só que eu tenho que trazer, os planos de Deus não podem ser frustrados, eu tenho que trazer para a minha vida. Senhor, os teus planos não podem ser frustrados na minha vida. Glória a Deus. Mas para que não sejam frustrados, eu preciso ter essa humildade que agora Jó está apresentando diante de Deus. Senhor, eu vou falar, mas eu não vou mais falar como se eu soubesse das coisas. Agora eu vou perguntar ao Senhor. E eu te peço, ensina-me. Glória. Olha, Senhor, eu não estou entendendo o que está ocorrendo. Ensina-me. Olha, Senhor, até agora eu não vendi o terreno. Me ensina a passar por esse processo. Olha, Senhor, até agora eu tenho clamado e a cura ainda não chegou. Ainda, porque vai chegar. Ainda não chegou, mas me ensina. Me ensina a passar por este processo. Glória a Deus. E a aperfeiçoar. Me ensina, se eu não me engano, é a garça. Eu não lembro direito o animal, se é a garça. É a garça. Aquele animal que ela tem a pluma toda branca e ela tem as pernas compridas. As pernas compridas. Se eu não me engano, é a garça. Se eu errar, me perdoa, mas é a garça. Já viu a garça andando na lama? Já viu a garça andando na lama? Ela consegue andar na lama e não sujar nem um pouquinho as suas penas. Ela não se suja. Por quê? Porque é essa a questão que você precisa aprender. A passar por uma situação de tribulação sem se sujar com a tribulação. Glória a Deus. A passar por uma situação difícil sem se tornar uma pessoa Glória difícil. a Deus. A passar por uma situação triste sem se entristecer. A passar por uma situação de perda sem ser um perdedor. Glória A passar a Deus. por uma situação impossível sem se tornar uma pessoa impossível. Glória a Deus. Para isso, você precisa se apresentar como Jó se apresentou diante de Deus. Olha, eu vou perguntar ao Senhor e o Senhor me ensina, porque eu falei de coisas que eu não entendo. Aí ele diz no versículo 4, escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu ensina-me. Versículo 5, com o ouvido dos meus ouvidos ouvi. Olha, Senhor, eu ouvi com os meus ouvidos. Sabe, eu não apenas escutei com a orelha, mas eu ouvi com os meus ouvidos. Eu ouvi acerca do Senhor. Glória a Deus. É como se Jó falasse assim, olha, eu ouvi o pastor Bendy me pregando. Eu ouvi a pastora Gislaine pregando. Glória a Deus. Eu ouvi o Pode Bem Profético. Eu assisti, eu ouvi a oração das 10h30 à meia-noite. Eu estava lá no sábado. Da meia-noite às 3 da madrugada orando. Eu orei, eu ouvi. Aí Jó continua, é como se ele dissesse assim, eu tive informação. Meu Deus. Eu busquei informação, eu ouvi sobre o Senhor. Eu ouvi sobre as tuas maravilhas, eu ouvi Glória a sobre as Deus. tuas promessas. Eu ouvi sobre as coisas que o Senhor faz. Glória. Mas aí ele continua no versículo 5. Mas agora te veem os meus olhos. Glória. Glória Ei, a Deus. até agora, Senhor, até agora eu tive informação do Senhor. Verdade. Mas agora os meus olhos te vê. Meu Deus. Que É diferente. Ei, meu querido, você que está nos ouvindo aqui, presta atenção, você. Glória a Deus. Você mesmo, homem, olha só, você mesmo, mulher.
que está nos ouvindo, você está ouvindo acerca de Deus. Mas entenda uma coisa, é o seu secreto, é o seu íntimo, Glória. que verdadeiramente você vai ver Deus com os teus olhos. Glória. Tem um louvor que diz, antes eu te conhecia, de ouvir falar. Aí o louvor continua. O louvor é esse versículo aqui. Mas agora de contigo andar. Ei, antes eu te conhecia de ouvir falar. Eu ouvia o Pode Bem te pregar. Eu ouvia o Pode Bem anunciar o teu nome. E é muito importante, é muito bom. Mas eu me acheguei ao teu átrio. Eu dirigi a minha voz ao Senhor. Eu dobrei os meus joelhos. Eu me adentrei no meu quarto, fechei a porta. E eu disse, chegou a hora de falar com Deus. Eu comecei a sentir tua presença, eu comecei a flutuar nas asas do Espírito, e agora eu não apenas ouço o Senhor como uma informação de uma pregação, agora eu posso te ver com os meus olhos, eu posso te ver na tribulação, como eu posso te ver na vitória, eu posso te ver na vitória, como eu posso te ver numa derrota, porque às vezes a minha derrota é a vitória do nome de Cristo. Como assim, pastor? Como assim, pastor? Ei, meu querido, foi na derrota de Jesus. Você que tá me vendo, olha pra cá. O que eu tô fazendo? Sabe o que significa isso aqui? Sinal de aspas. Aspas no começo e aspas no fim. Olha, foi na derrota de Jesus. Ó, entre aspas, porque não é uma derrota. Foi na derrota de Jesus que Deus se tornou vitorioso. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que na morte do Filho, Aleluia. Deus deu a vida. E todo mundo que Deus criou, Deus deu ao Filho. Glória a Deus. E agora, por conta do sacrifício do Filho, por conta da derrota que aqui o Império Romano disse, matamos. E os judeus religiosos disseram, agora acabamos com esse perturbador. Foi na derrota, olha, aspas. Glória a Porque não é derrota. Foi na derrota, entre aspas. E ali Deus se tornou vitorioso. É às vezes na minha derrota, é às vezes na minha perda que Deus ganha. Você tá entendendo, meu querido? Por um pequeno período de tempo, é na minha perda que Deus ganha, porque Deus quer me dar uma vitória ainda maior do que eu planejo. A Bíblia diz, os meus planos são maiores que os teus. Tem um versículo bíblico que diz o seguinte, olha, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem ainda desceu no coração o que tenho para realizar na sua vida. Ou seja, às vezes eu estou sonhando, Senhor, me dá um Fusca, um exemplo, me dá um Fusca. Deus quer me dar um Honda Civic 2023. Aleluia. Senhor, cura o meu filho. E às vezes Deus não quer apenas curar o teu filho, Deus quer tornar o teu filho um pregador. Senhor, cura o meu filho, porque o meu filho está com câncer. Aí Deus quer curar o câncer do teu filho, mas também quer curar a alma, as feridas, os sentimentos, a psique. Deus quer curar os maus hábitos do teu filho. Tá entendendo? Então, entenda uma coisa. Jó disse, olha, eu ouvi falar sobre o Senhor. E tudo que eu ouvi, eu te busquei com informação. Tem um louvor que diz assim. Tem um outro louvor que diz assim. Me faz te conhecer. Transforma minha vida. Faz os meus olhos verem o que não viu ainda. Não quero informações, se materializa em mim, ó Deus. Ei, não é informação apenas que Deus quer te dar. A informação é importante, mas é o primeiro degrau dessa escadaria. O que Deus quer te dar é conhecimento, porque sem conhecimento não se encobre conselho. Aí Jó fala, Senhor, o versículo 5, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. E ele termina dizendo, por isso me abomino. Olha, o que o Jó está dizendo? Ei, Senhor, por isso tu me abominas. Não. Por isso o mundo me abomina. Não. O próprio Jó se abomina.
O próprio Jó se aflige. Meu Deus. O próprio Jó, sabe o que ele está fazendo? Jejuando, se humilhando. Glória. Ele mesmo está se abominando. Glória. Jó, você não é nada, Jó. Olha Jó falando para Jó. Jó, você não é nada. Jó, você é pó. Jó, você não é merecedor. Glória. Mas a graça de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus me dará qualquer coisa. Porque tudo é possível ao que crê. Porque posso todas as coisas. Porque Deus é minha força. Porque Deus me fortalece. Aí ele diz, por isso me abomino. E uma outra coisa, me arrependo no pó e na cinza. Meu querido, Glória. os planos de Deus na sua Meu Deus. vida Aleluia. não hão de ser frustrados. Glória. Se você se apresentar Glória. humilde, com coração puro, Meu- com mãos limpas Aleluia. diante de Deus. Então os planos de Deus que não podem ser frustrados, se tornará os planos de Deus na sua vida que não poderão ser frustrados. Glória. Ei, pastor, teve pessoas que os planos não foi frustrado? Teve. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Cristo já havia sido crucificado. O que significa isso? Jesus, antes de formar o homem, já sabia que ele ia ter que descer e morrer por toda a humanidade. Meu Deus. Chegou um período quando Jesus estava no Getsemane. E ali no Getsemane, quando Jesus estava e ele estava orando, os seus discípulos Glória. adormecidos, dormiam, porque estavam cansadíssimos. Glória. E Jesus fala, Pai, afasta de mim este cálice, se possível for. Tem um louvor que diz, se possível for, passa esse cálice de mim. Olha, Senhor, afasta esse cálice, se possível for. Aí Jesus lembra que ele não veio aqui para ter opinião acerca do que ele tem que viver. Ele veio aqui para que os planos de Deus não se frustrassem em sua vida. Então ele lembra e ele diz, contudo, entretanto, depende do texto, depende da tradução da tua Bíblia, contudo ou entretanto, seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Sabe qual foi a vontade de Deus? Levar Jesus até a cruz. Aleluia. A vontade de Deus foi matar o próprio filho, por amor a muitos filhos. E quando esse filho morreu, ao terceiro dia, o Deus que tudo pode, bem sei que tudo pode, ressuscita esse filho. Aleluia. E dá todo o poder, Glória. toda a honra, toda a glória. Agora, os céus, que deveriam adorar a Deus, agora os céus adoram o filho. Glória. Agora a terra que deveria adorar a Deus, agora a terra adora o Filho de Deus. Glória a Deus. E agora o Deus que é todo poderoso, deu todo o poder ao Filho. Então tudo posso no nome de Jesus, Aleluia. na pessoa de Jesus. Glória. E assim como meu mestre e ensinador Cristo Jesus, assim como teu mestre, teu ensinador Cristo Jesus, deu exemplo de que os planos de Deus não iriam ser frustrados na vida dele, tome posse, diga, os Glória a planos Deus. de Deus não hão de ser frustrados na minha vida. Amém. Diga aí, os planos, se você está num ambiente que você não pode falar, fala dentro de você. Os planos de Deus não hão de ser frustrados na minha vida. Os planos de Deus não hão de ser frustrados na minha vida. Aleluia. Não hão de ser frustrados. Por quê? Porque eis-me aqui, Senhor, servo humilde. Servo humilde para te servir, para te adorar e para dizer, realiza em mim a tua vontade. Amém? Guarde essa palavra no teu coração e receba ela Glória. no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro sobre a Glória tua vida. Deus. Aleluia. Enquanto você ouve essa mensagem, Oh, Espírito enquanto você Santo. ouve esta palavra, há um fogo de Deus que inunda teu ser. Há um fogo do Glória, Senhor que glória. inunda a tua alma, que Glória, inunda teu glória. viver, que Aleluia. invade não, Meu que Deus. adentra o teu coração Aleluia. e molda a tua vida Glória. no nome do Senhor Em nome de Jesus Cristo. Amém? Eita coisa linda.